Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sob a magnificência do Santíssimo Sacramento, iniciemos nossa reflexão e oração desta quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que este momento de reflexão e oração, tão necessários para a minha vida espiritual, seja a respiração que permite que a vida do Espírito se desenvolva, atualize a fé na presença de Deus e de seu amor. Que a minha alma, conduzida pelo Espírito Santo, a partir do mais fundo de si mesma, una-se a Cristo, mestre, modelo e caminho de toda oração cristã. E com Cristo, por Cristo e em Cristo, dirija-se a Deus Pai, participando da riqueza do viver trinitário. Por este momento eu reconheça e proclame a grandeza de Deus, a plenitude de seu ser, a infinitude de sua bondade e do seu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante da leitura de 2 Reis, capítulo 24, versículos de 8 a 17. E gostaria de destacar com vocês o versículo 14, que diz: Levou para o cativeiro Jerusalém inteira. Não podemos deixar de realçar que estamos vivendo o tempo comum na liturgia. Enquanto o tempo do Advento ao Pentecostes representa o tempo de Jesus, em que ele realiza historicamente a nossa salvação, o tempo comum representa o tempo da Igreja, porque nele se constrói a mesma Igreja, corpo de Cristo, que continua no mundo a obra salvífica de Jesus e prolonga a sua encarnação. É neste tempo que os homens são chamados a entrar na Igreja pelo batismo e a crescer nela pelos sacramentos, pelo aprofundamento catequético e pelo empenho e comprometimento pessoal, até alcançarem a plena estatura de Cristo, o estado de adultos na fé. É, pois, o nosso tempo, em que havemos de construir o nosso destino eterno, o tempo para nos realizarmos como homens e como bons cristãos. Olhando para a primeira leitura de hoje, deve ter sido um momento emocionante para Joaquim. Como rei recém-instalado de Judá, ele tinha riqueza e poder na ponta dos dedos, e ele tinha apenas 18 anos de idade. Joaquim, também chamado Jeconias, chegou ao poder em um período turbulento em Jerusalém, pois a região estava enfrentando a ameaça de destruição iminente da Babilônia. Em menos de 4 meses, na primavera de 598 a.C., Jerusalém foi atacada e sitiada pelas tropas de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Joaquim foi exilado na Babilônia. Todos os seus tesouros foram confiscados ou destruídos. Mais tarde,
descobrimos que ele passou muitos anos na prisão antes de ser libertado. Com a deportação do rei de que nos fala a primeira leitura, começa o exílio do povo de Deus em Babilônia. O rei desta cidade, situada no atual Iraque, não longe da terra donde outrora saíra Abraão, veio por cerco a Jerusalém e levou cativos para o seu país o rei de Judá, juntamente com milhares de prisioneiros, da gente mais representativa da nação judaica. Joaquim ficou surpreso com as reviravoltas inesperadas que sua vida levou. Ele não deveria estar. Por anos, o profeta Jeremias estava prevendo o desastre se o povo de Deus, incluindo Joaquim, não se arrependessem e voltassem para o Senhor, conforme livro de Jeremias, capítulo 22, versículos de 20 a 30. Ele alertou especialmente que os pecados de seus líderes trairiam destruição sobre toda a nação. Mas, assim como os reis diante dele, Joaquim se recusou a ouvir. Pense em quão jovem Joaquim era quando ouviu as advertências de Jeremias. Talvez ele o lembre de alguns jovens ou adolescentes em sua vida hoje, ou mesmo de você nesta idade. Você pode não ter pensado que precisava de conselhos dos adultos ao seu redor, ou mesmo de Deus nesse caso. Você pode ter concentrado mais nas coisas materiais do que ter uma vida de oração ou ir à missa dominicalmente. Como Joaquim, você pode até estar fazendo o mal diante do Senhor, conforme 2 Reis, capítulo 24, versículo 9. Se isso lhe descreve, deixe-o inspirar em uma esperança mais profunda para os jovens em sua vida. Todo dia é uma nova chance para eles virem ao Senhor e aprofundarem sua fé. Aconteceu com você e pode acontecer também com eles. Deus nunca desiste do seu povo e nós também não devemos desistir de ninguém. 18 anos após sua captura, Joaquim foi libertado da prisão e tratado com honra pelo novo rei da Babilônia, conforme 2 Reis, capítulo 25, versículos de 27 a 30. Não sabemos como era a sua vida depois disso. É possível que, com todo esse tempo de autorreflexão, ele tenha chegado ao arrependimento e à fé viva no Senhor. Lembre-se, todas as coisas são possíveis com Deus. Senhor, derrama o seu Espírito sobre os jovens e sobre a minha vida. Oremos juntos esta palavra. Senhor, ouço falar muito de carismas, de dons extraordinários. Acredito que Tu os distribuís generosamente para a construção da Tua Igreja. Mas precisamos que nos ajude a discerni-los,
para sabermos quais são verdadeiros e quais ou não o são. De fato, como hoje nos ensinas, não basta dizer Senhor, Senhor, nem profetizar ou realizar milagres em teu nome. É preciso fazer a vontade do Pai, mesmo com sacrifício. Sem isso, os carismas mais clamorosos que poderiam significar uma especial relação contigo apenas servem para alimentar o orgulho de quem os possui. A verdadeira rocha é a fé na palavra de Deus. Quanto mais for profunda, mais segura estará a nossa casa. Senhor, ajude-nos a construir sobre ti todos os projetos, toda a nossa vida. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e de seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de misericórdia e redentora dos cativos, o bom Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.